Milionário encontra moça desaparecida e o que acontece é chocante. A cidade de Verapaz era um labirinto de sombras e segredos. Edifícios imponentes cercavam vielas estreitas, onde os ecos de risadas misturavam-se a sussurros de mistério. Lucas, um milionário solitário, caminhava pelas ruas, sentindo o peso da sua fortuna, mas também a solidão que a acompanhava. Desde que sua mãe desaparecera há anos, sua vida se tornara um enigma sem solução. A lembrança dela, como uma sombra persistente, o seguia a cada esquina. Numa de suas caminhadas, algo o atraiu, um anúncio sobre uma jovem chamada Clara. Dizia que ela era a última pessoa a ver sua mãe viva. O coração de Lucas disparou. Aquela moça, com olhos claros como o céu e uma aura de mistério, parecia ter a chave para um passado que ele mal conseguia lembrar. Ele a encontrou em um café e o instante em que seus olhares se encontraram fez o mundo ao redor desaparecer. Clara era envolta em sombras. Ela estava ofegante e ansiosa, como se carregasse um segredo pesado demais para ser compartilhado. Enquanto Lucas tentava se aproximar, uma tensão no ar deixava seus batimentos ainda mais acelerados. Você conhece minha mãe? Ele perguntou, a voz falhando num misto de esperança e medo. Clara hesitou, olhos brilhando de emoções ocultas. Um nó se formou na garganta de Lucas enquanto ele aguardava a resposta, sua mente dançando entre a esperança e a desilusão. O que se desenrolou foi uma revelação angustiante. Clara começou a falar sobre uma noite fatídica, onde ela e a mãe de Lucas estiveram juntas em uma festa. Entre risos e taças de vinho, segredos foram trocados, mas algo aconteceu naquele evento, algo que mudaria suas vidas para sempre. Clara se tornou uma figura trágica, envolta em mistérios que apenas alimentavam as dúvidas de Lucas. As palavras de Clara eram como fogos de artifício no escuro, iluminando fragmentos de uma verdade que Lucas mal compreendia. Ele soube que havia um laço entre suas famílias, um legado de traições e desgostos que pairava sobre eles como uma nuvem negra. Cada resposta que Clara oferecia parecia gerar mais perguntas, fazendo o sentimento de desespero crescer dentro dele. A tensão aumentava à medida que eles se encaravam, a incerteza moldando as emoções em seus rostos. E quando a conversa pareceu finalmente abrir um caminho, o celular de Clara tocou estridentemente. Ela olhou para a tela, sua expressão mudando instantaneamente de curiosidade para pânico. Não pode ser, ela murmurou, a cor desaparecendo de seu rosto. Lucas sentiu o frio na espinha. O que aquela ligação significava? Quem estava do outro lado da linha? Uma sombra antiga começava a se desenhar no horizonte de suas vidas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara estava paralisada quando seu celular tocou. O pânico em seus olhos foi palpável. O que ela havia imaginado como um encontro simples se transformou em um pesadelo. Não pode ser, repetiu, quase em um sussurro, enquanto suas mãos tremiam segurando o celular. Lucas percebeu a mudança na atmosfera. O café, que antes pulsava com o som de conversas animadas, agora parecia envolto em um silêncio cortante. Você está bem? Lucas perguntou, a preocupação invadindo seu coração. Clara desviou o olhar, a respiração acelerada, e balançou a cabeça, como se estivesse tentando recobrar o juízo. Eu preciso atender, disse, sua voz quase inaudível. Ela olhou para a tela novamente, hesitando, como se cada segundo arrastado pudesse mudar tudo. Ao atender,
A expressão no rosto de Clara se desfigurou. O que você quer? Ela gritou, seu tom repleto de ódio e dor. Lucas não conseguia entender. As palavras de Clara, embora dirigidas a alguém do outro lado da linha, ressoavam como um eco distante em sua mente. Ele se inclina, tentando ouvir algo, mas a conversa era abafada. Não, não posso fazer isso, Clara continuava, sua voz pequena e quebrada. Quando ela finalmente desligou, seus olhos estavam cheios de lágrimas. Eu preciso ir, ela gaguejou, levantando-se abruptamente. Lucas a segurou pelo braço, seu coração pulsando como um tambor. Espere, o que aconteceu? O que você sabe sobre minha mãe? Então, a verdade rompeu como um raio, em um céu sem nuvens. Clara, agora com a expressão mais pálida, sussurrou. Eu não sou quem você pensa que sou. Essas palavras a atingiram, e Lucas sentiu que o chão se abria sob seus pés. O que você quer dizer? O que está acontecendo? Eu não conheço sua mãe. Pelo menos, não como você imagina. Ela respondeu, olhando para o chão, incapaz de fazer contato visual. Eu sou filha de alguém que você nunca poderia imaginar. O mundo de Lucas desabou com essa declaração. Ele via Clara como a chave para seu passado, e agora ela revelava que era parte de algo muito maior, algo aterrador. Lágrimas escorriam pelo rosto dela, e Lucas começou a se sentir tonto. Quem é seu pai, Clara? Perguntou, a voz embargada. Por que você está fazendo isso? Clara hesitou. Ele fez coisas ruins. Bem mais do que você poderia acreditar. Sua mãe sabia, e agora ele a levou. Uma onda de adrenalina passou por Lucas. Os músculos do seu corpo se tensionaram, e a urgência crescia. Levou aonde? O que você quer dizer com isso? A atmosfera se tornava cada vez mais pesada, carregada de uma verdade obscura. Estou em perigo, Lucas. Seu pai? Não posso ficar aqui, Clara disse, agora com uma voz desesperada. O caos da situação transformou-se em um estalo. O pânico tomou conta, e Lucas, que sempre acreditou que tinha controle sobre sua vida, agora estava envolvido em uma teia que não compreendia. Um segundo depois, Clara se virou, e no calor da urgência, ela desapareceu entre a multidão, deixando Lucas sozinho, atordoado com revelações de um dramático entrelaçamento de destinos. Ele se perguntou se deveria a seguir. O que ele faria agora? O que aquelas palavras significavam para sua busca? Lucas estava no centro de uma tempestade que não havia sido anunciada, um mistério desenrolando-se em torno de sua vida, e ele tinha que compreender tudo isso antes que fosse tarde demais. Lucas ficou paralisado. Clara havia desaparecido da multidão como um sussurro carregado de segredos. O eco da conversa ainda ressoava em sua mente. Ele sentia o peso das revelações. Uma mistura de pânico e confusão tomou conta de seu coração. Precisava encontrá-la. Precisava entender o que ela queria dizer. Mas, enquanto tentava se recompor, uma batida forte e rápida começou a ressoar em meio ao barulho do café. O atendente, um rapaz de cabelos desgrenhados, olhou para Lucas com preocupação. Você tá bem, cara? Ele perguntou. Lucas, respirando fundo, só conseguiu balançar a cabeça. Algo aconteceu. Ele mal podia pensar. A necessidade de descobrir mais o impulsionava. Ele saiu correndo, atravessando a porta do café. O ar fresco da noite carregava a brisa, mas sua mente estava um turbilhão. O que Clara realmente queria dizer? Qual era a conexão entre seus pais? E mais importante, quem era esse tal pai que Clara mencionara? O peso da busca quase o derrubava, mas ele não podia parar. Ele tinha que encontrá-la, custasse o que custasse. Enquanto caminhava apressado pelas ruas, um carro passou rápido, quase atropelando-o. Ele desviou, xingando baixinho. Mas a raiva logo se dissolveu na angústia. Clara, espera, ele gritou. Mas a cidade parecia engolir seu clamor. As luzes da cidade piscavam, refletindo o caos dentro dele. Então, de repente, ouviu um grito. Não era qualquer grito, era um som familiar que o fez congelar.
Era o som da voz de Clara. Com o coração acelerado, ele seguiu a direção do eco desesperado. A rua estava escura, mas a luz de um poste iluminava uma cena que fez seu estômago revirar. Clara estava encurralada contra a parede por dois homens que Lucas nunca tinha visto antes. A expressão de desespero em seu rosto era um aviso claro. Não, usem a cabeça, ela gritava, tentando se desvencilhar das mãos ásperas que a seguravam. Um dos homens tinha um olhar frio como aço, enquanto o outro parecia nervoso, inquieto. O que estava acontecendo? Lucas sentiu uma onda de adrenalina. Ele não pensou duas vezes. Com um brado de coragem, gritou em direção a eles. Soltem ela. O que está acontecendo? O impacto de sua voz fez com que os homens olhassem para ele, mas não demorou até que a expressão de desdém se transformasse em surpresa. Rapidamente, eles se afastaram de Clara, mas não pela sua presença. Havia algo mais acontecendo. Um dos homens olhou de volta para Clara, uma sombra de reconhecimento passando por seu rosto. Você não deveria ter vindo aqui, disse ele, como se estivesse se referindo a algo além do simples ato de estar na rua. Tudo isso é culpa sua. Ele se virou para Lucas, o desprezo em sua voz ecoando nas trevas da noite. Você não sabe com quem está lidando. Antes que Lucas pudesse responder, um terceiro homem apareceu de repente, como um fantasma emergindo da escuridão. Sua presença era intimidante, um ar de segurança que fazia os outros vacilarem. Ele avançou e, em um movimento rápido, puxou Clara para mais perto. Seus olhos fixos em Lucas, com uma mistura de interesse e autoridade. Você é Lucas, certo? Perguntou o homem, sua voz calma, mas repleta de tensão. A expressão de Clara mudou de desespero para algo mais. Reconhecimento? Medo? Lucas estava confuso. Sim, sou eu, respondeu hesitante. Quem é você? O que quer dela? O homem olhou para Clara, que estava paralisada. Ela não deveria estar aqui, mas agora já é tarde demais. A verdade está prestes a vir à tona, e isso mudará tudo. Ele disse isso com uma segurança que fez Lucas sentir um frio na espinha. E antes que pudesse questionar mais, Clara respondeu, sua voz trêmula. Lucas, eu preciso te contar. Meu pai é alguém que você nunca imaginaria. A tensão era palpável. O mundo ao redor pareceu parar, enquanto Lucas tentava entender o que isso significava. Que segredos ainda estavam ocultos sob a superfície? Que verdades devastadoras estavam prestes a ser reveladas? Com o coração na boca, Lucas percebeu que tudo o que sabia poderia ser uma ilusão. Ele apenas queria respostas, mas agora estava claro que o jogo estava apenas começando. E havia uma sombra se aproximando, mais sombria e mais próxima do que poderia imaginar. Lucas estava paralisado, sem saber como reagir. Clara estava ali, a poucos metros, sufocada pelo medo, mas sua expressão mudava rapidamente. Meu pai é alguém que você nunca imaginaria. A confusão tomada por ele estava explodindo em um turbilhão de emoções. Ele olhou nos olhos dela, procurando respostas, mas o que viu foi uma tempestade de desespero. O homem que a segurava parecia agora mais relaxado, quase divertido. Você realmente não entende a gravidade da situação, não é? Essa história já passou do ponto de não retorno. Ele estava diante de Lucas, aterrorizando Clara com palavras que soavam como um aviso apocalíptico. Quem é o seu pai, Clara? O que você quer dizer com isso? Lucas perguntou, sua voz vacilante, o medo apertando seu peito. Cada palavra parecia uma rocha, que caía em um poço sem fundo, e ele estava prestes a ser engolido por essa escuridão. Se você souber quem eu sou, não vai querer se envolver. Clara respondeu, lágrimas começando a escorregar por suas bochechas. O homem a segurava firme, um riso indiferente, balançando suas palavras. Ah, mas tenho certeza que ele vai querer. Afinal, Lucas, você e Clara
estão entrelaçados em uma teia muito mais complexa. A tensão estava palpável. O outro homem, nervoso e inquieto, ficou inquieto, e Lucas notou que seu olhar estava fixo em algo atrás dele. Foi quando ouviu um carro acelerando. A tensão explodiu em caos. Um carro preto surgiu como um demônio da noite, e antes que Lucas pudesse reagir, uma figura saltou do veículo em movimento. Era uma mulher, com uma presença imponente, e sua aparência era familiar. Lucas não conseguia acreditar. Era sua mãe, perdida, mas viva. Lucas, ela gritou, os olhos brilhando em choque ao ver o filho. Saia daqui, você não pode estar envolvido nisso. As palavras dela eram um soco em seu estômago. Como assim, não podendo estar envolvido? Ele só queria respostas. Os homens parecem confusos. A aparição da mulher os fazendo hesitar. Como você conseguiu? O homem do olhar frio murmurou. O desprezo que antes dominava seu rosto, agora substituído por uma inquietação. Você não está em segurança. Sua mãe continuou, olhando para Clara. Não agora. Eu disse que isso não era seguro. A cena estava se transformando em um pesadelo, um quebra-cabeça que só parecia estar ganhando peças. Esse é seu pai? Lucas exclamou, a incredulidade lhe rasgando a garganta. O silêncio caiu, como um papel de seda, entre eles. Clara olhou para a mulher. Uma conexão instantânea surgindo. Não, não pode ser, Clara murmura, enquanto sua expressão muda completamente. O pânico em seus olhos se transforma em reconhecimento. Você é a mulher por quem meu pai é obcecado. As peças do quebra-cabeça agora se moviam rapidamente. Lucas sentiu uma onda de raiva. O que você está dizendo? O que isso tem a ver com minha mãe e com você? A respiração dele se acelerou, suas perguntas saindo desordenadas. Você não sabia? Clara disse, a voz embargada. Meu pai tem um passado com sua família. Tratam-se de negócios obscuros. Ele a procurou a vida toda, Lucas. A vida de todos nós está em risco por causa deles. O mundo estava desabando. Clara não era apenas uma chave para seu passado. Ela era o elo de uma conexão que nunca poderia imaginar. Um fio vermelho cortando entre suas vidas, ligando-os a uma herança de segredos sombrios. Lucas estava em choque, as revelações fazendo sua cabeça girar. Então, tudo isso é culpa do seu pai? Ele gritou, sua raiva sendo canalizada em direção às sombras se aproximando. O carro que havia chegado já começava a recuar lentamente, como um predador em retirada. O que vamos fazer? Lucas questionou, agora ouvindo a urgência nos olhares trocados entre as duas mulheres. A noite não estava apenas cheia de perguntas, mas de perigos desconhecidos. E, em uma fração de segundo, a treva se lançou em sua direção. Os homens olhavam nervosos, avaliando a situação. Você não vai escapar de nós tão facilmente. O teu olhar frio ameaçou, enquanto eles começaram a se afastar, recuando na escuridão. Não podemos deixar eles irem, Clara disse, um novo foco em seus olhos. Precisamos resolver isso agora. Lucas concordou, sua mente finalmente clareando, enquanto a adrenalina o invadia. Mas, mesmo enquanto se preparavam para a batalha, uma onda de dúvida o envolveu. O que mais estava escondido nessa teia? Quem seriam realmente? E, quando tudo isso chegasse ao fim, qual seria o custo? O preço da verdade poderia ser mais alto do que eles podiam imaginar. O que viriam a descobrir poderia destruir não apenas suas vidas, mas tudo o que pensavam saber sobre seu passado. Lucas olhou para Clara, seus olhos cheios de confusão e desespero. Aquela revelação sobre seu pai a tinha abalado. Mas o que você quer dizer? Como isso é possível? Ele mal conseguia pensar, sua mente lutando para processar as informações que pareciam vir de um pesadelo. A tensão pairava como um manto pesado, e a noite parecia tremer ao redor deles. Clara olhou para sua mãe, que estava ali, viva, mas perdida. Mãe, você precisa me explicar, gritou a jovem, a voz carregada de emoção. O homem que a segurava lançou um olhar rápido para a figura familiar que havia chegado, e uma centelha de reconhecimento acendeu seus olhos.
Você não devia estar aqui, ele ressoou, a voz baixa, mas cortante. Isso se complica ainda mais. Mãe, quem é esse homem? O que ele quis dizer? Lucas tentava entender, mas a ansiedade quase o deixou sem ar. E então, algo mudou. A mulher, que até então parecia uma figura distante, tomou passos firmes à frente. Lucas, eu juro que vou te explicar tudo. Mas agora não é o momento. Precisamos sair. O tom dela murmurou uma mistura de medo e determinação. Clara estava pálida, o choque, a consumindo. A situação era tensa. Cada um segurava segredos que se entrelaçavam como fios em uma teia. Um grito ecoou ao longe, cortando o ar como uma faca. O som de sirenes começou a surgir, e o caos da noite se intensificou. O homem com o olhar frio virou-se rapidamente, sua expressão agora em alerta. Ela não pode ir, não pode, eles estão chegando. Ele arregalou os olhos, e a confusão deu lugar ao pânico. Lucas sentiu um frio na espinha. Quem está chegando? O que está acontecendo? Mas antes que pudesse obter uma resposta, o espaço ao redor deles virou um turbilhão. Clara, em um ato de ilusão, desvencilhou-se do homem, correndo na direção contrária. Clara, não, Lucas gritou, mas uma força invisível o impediu de se mover. O homem revezou o olhar entre Clara e sua mãe, e nesse momento tudo mudou. Como se um estopim tivesse sido aceso, ele desembainhou uma arma que antes estava oculta, seus gestos rápidos como um relâmpago. Você não deveria ter feito isso. O que aconteceu a seguir foi um borrão de gritaria e movimento. Clara, paralisada no meio da rua, olhou horrorizada para o homem. A arma não apontava diretamente para ela, mas o desespero em seus olhos era real. Não, não faça isso, ela implorou, um desespero genuíno em sua voz. E no instante em que Lucas estava prestes a dar um passo à frente, uma sombra cortou a noite. Um carro preto apareceu, suas luzes ofuscando tudo ao redor. Lucas se virou, esperando ver quem estava ali. Então surgiu uma figura, um homem forte que parecia estar à caça, e antes que alguém pudesse reagir, ele se lançou contra o homem com a arma. As silhuetas se chocaram e o barulho da luta ecoou pelas ruas. As sirenes estavam cada vez mais próximas. O caos se espalhou, e enquanto Lucas e Clara trocavam olhares, ele começou a entender que tudo estava prestes a explodir em uma nova onda de segredos, e no meio daquela confusão, uma frase ecoou, cortando a tensão como uma faca. Você é minha verdadeira filha, Lucas, gritou a mulher que ele conhecia como mãe. As palavras pareciam saltar do ventre da terra, uma verdade que desmoronou tudo ao seu redor. Eu não sou quem você acha que eu sou. Lucas congelou. A cabeça rodou, cada uma de suas certezas desmoronando. O que você disse? A realidade ao seu redor se desfez. As conexões que ele pensou ter clareza agora eram um labirinto de mentiras e mistérios. Que verdade poderia ser mais devastadora que tudo o que já estava acontecendo? E em meio a essa tempestade de confusão, a luta entre os homens parecia se intensificar. O homem forte foi jogado a um lado, e a mulher fez um movimento rápido. Antes que alguém pudesse prever, ela se lançou em direção a Clara. Corra! Ensaiou de forma urgente, e nesse momento ficou claro para Lucas que a noite havia se transformado em um confronto de verdades ancestrais. Que poderosíssimos segredos estavam prestes a ser revelados, como lava prestes a explodir de um vulcão. Nada seria o mesmo novamente. E essa noite escalaria para um clímax que ele nunca poderia imaginar. A sombra da verdade estava se aproximando, e tudo o que ele sabia agora estava em jogo. Quantas vidas seriam perdidas nessa manhã ainda escura? O mundo ao redor de Lucas parecia se contorcer em uma espiral de desespero. A gritaria, os sons de sirene se aproximando e o caos visível tornavam tudo ainda mais real. Ele olhou para sua mãe, a figura que sonhara em reencontrar, e a pergunta crescia em sua garganta. O que você quer dizer com isso? Mas antes que pudesse dizer mais, a mulher que ele chamou de mãe deu um passo à frente, como se estivesse pronta para enfrentar a tempestade.
Eu não sou quem você pensa que sou. Sua voz ressoou com autoridade, mas o pânico estava lá, bem escondido. Esse não era o momento para revelações. O homem com a arma olhou em volta, percebendo o caos crescente e a aproximação das sirenes. Ele respirou fundo, mordeu o lábio, e a calma que parecia ter antes evaporou. Então, em um movimento inesperado, Clara gritou: "Mãe, não faça isso!" e atirou-se na direção do homem armado. Lucas sentiu seu coração falhar. O que estava acontecendo? O que Clara pretendia fazer? Quando ela saltou, ele teve um pressentimento horrível. Em uma fração de segundo, tudo estava em câmera lenta. O homem da arma, pego desprevenido, girou para Clara, e a multidão ao redor congelou. O impacto foi brutal. O homem a derrubou no chão, mas antes que Lucas pudesse gritar ou correr para ela, um tiro disparou. O som ecoou como um trovão, e a cena explodiu em caos. O homem que parecia tão inabalável agora estava em pânico. Ele olhou de Clara para Lucas e, em um instante de hesitação, disparou para o outro lado da rua. A mulher que Lucas conhecia como mãe franziu o senho e avançou, mas já era tarde demais. O momento em que tudo mudou se consumou, e a luz da verdade ofuscou. Clara estava caída no chão e o mundo de Lucas desmoronou junto com ela. Ele voou até Clara, as pernas tremendo. Não, Clara, acorde, por favor. O desespero cortou sua voz. Ele mal ouçou entender o que estava acontecendo. As sirenes finalmente chegaram, mas parecia mais um eco distante. Clara estava ali, respirando de maneira irregular, e o sangue começava a manchar o chão. A mulher de olhos familiares estava ao lado dele, a vida dela estilhaçada. Lucas, eu não consegui. Eu não sabia que isso poderia acontecer. Ela estava em choque, e a cena estava longe de fazer sentido. Quem era essa mulher realmente? O que de tão terrível ela jogava em seu colo? Você. Você é minha mãe? Lucas perguntou, sentindo um nó apertar em seu peito. Eu sim, mas também sou a filha da sua rival. As palavras foram como uma facada. A verdade o atingiu com a força de um furacão. Clara, a moça que parecia ser a chave, era também o emissário de algo muito mais profundo. A batalha deles não era apenas sobre passado. Era uma guerra de legados. O homem que tinha atacado Clara agora estava sendo capturado pela polícia. E tudo estava se desenrolando em uma velocidade estonteante. Eu fiz o que tinha que fazer, Lucas. A mãe dele gritou, desesperada. Você precisa entender. Ela não é só uma parceria. Ela faz parte de uma história que você nunca soube. E enquanto as luzes da polícia brilhavam ao redor, algo dentro de Lucas quebrou. Como ele poderia confiar nessas revelações? Clara estava ali, tão vulnerável. Por quê? Como isso pôde acontecer? O que você fez? O mundo havia se transformado em um campo minado de relações destrutivas, e, em meio ao caos da cena, uma sombra emergiu. O terceiro homem que havia desaparecido estava reaparecendo nas sombras, um sorriso sinistro se formando em seu rosto. Ah, Lucas, você realmente não sabe. Este é apenas o começo. As palavras dele pairaram no ar, uma promessa de que a verdade mais profunda ainda estava por vir. O impacto de tudo o que estava acontecendo tornava-se quase insuportável. Lucas olhou para Clara, desesperado, e então para sua mãe, agora cheia de segredos e mentiras. A liga que os unia era mais forte do que qualquer um deles poderia imaginar, e a realidade que se descortinava prometia chocar cada um deles. As sirenes estavam ali, mas no coração de Lucas, uma nova batalha começava, e ele sabia que a cada segundo que passava, estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo novamente. O mundo ao redor de Lucas parecia se contorcer em uma espiral de desespero. A gritaria, os sons de sirene se aproximando, e o caos visível tornavam tudo ainda mais real. Ele olhou para sua mãe, a figura que sonhara em reencontrar, e a pergunta crescia em sua garganta. O que você quer dizer com isso? Mas antes que pudesse dizer mais,
A mulher que ele chamou de mãe deu um passo à frente, como se estivesse pronta para enfrentar a tempestade. Eu não sou quem você pensa que sou. Sua voz ressoou com autoridade, mas o pânico estava ali, bem escondido. Essa não era a hora para revelações. O homem com a arma olhou ao redor, percebendo o caos crescente e a aproximação das sirenes. Ele respirou fundo, mordeu o lábio, e a calma que parecia ter antes evaporou. Em um movimento inesperado, Clara gritou: "Mãe, não!" Acontecendo. O que Clara pretendia fazer? Quando ela saltou, ele teve um pressentimento horrível. Em uma fração de segundo, tudo estava em câmera lenta. O homem da arma, pego desprevenido, girou para Clara e a multidão ao redor congelou. O impacto foi brutal. O homem a derrubou no chão, mas antes que Lucas pudesse gritar ou correr para ela, um tiro disparou. O som ecoou como um trovão e a cena explodiu em caos. O homem que parecia tão inabalável agora estava em pânico. Ele olhou de Clara para Lucas e, em um instante de hesitação, disparou para o outro lado da rua. A mulher que Lucas conhecia como mãe franziu o senho e avançou, mas já era tarde demais. O momento em que tudo mudou se consumou, e a luz da verdade ofuscou. Clara estava caída no chão, e o mundo de Lucas desmoronou junto com ela. Ele voou até Clara, as pernas tremendo. "Não, não, não! Clara, acorde! Por favor!" O desespero cortou sua voz. Ele mal podia entender o que estava acontecendo. As sirenes finalmente chegaram, mas pareciam um eco distante. Clara estava ali, respirando de maneira irregular, e o sangue começava a manchar o chão. E no meio desse caos, Lucas viu sua mãe se aproximar da figura que antes estava ameaçadora, agora parecendo uma sombra de si mesma. "Não, é o que você pensa", ela gritou, as palavras saindo apressadas. "Tudo isso é um engano." Ele girou a cabeça, confuso, a dor de não saber a verdade arrasando com ele. "Por que, mãe? O que você sabe sobre tudo isso?" Mas antes que ela pudesse responder, o homem com um olhar frio voltou à cena, arrastando um corpo que estava meio perdido entre as sombras. Lucas ficou paralisado ao ver quem era. Era o homem que havia sido mencionado antes, o pai de Clara. A presença dele não era de um rival, mas de algo muito mais sombrio. "Você não deveria ter se envolvido, Lucas", ele disse, lançando um olhar gélido para Clara, que estava no chão, lutando para se levantar. "Você não faz ideia do que sua mãe realmente é." "Ela é minha mãe!" Lucas gritou, a indignação tomando conta dele. Seu olhar se fixou no homem que estava se levantando, os olhos cheios de dor. O que mais estava acontecendo ali? E foi então que tudo começou a desmoronar novamente, como se cada palavra proferida fosse uma bomba prestes a explodir. Lucas sentiu seu coração disparar. "O que você quer dizer?" O homem respirou fundo, e suas palavras soaram mais como uma maldição do que uma explicação. "Ela não é só sua mãe. Ela é a culpada por tudo isso, Lucas. O caos da sua vida é dela." Aquela sentença cortou através do ar. As palavras afundaram em Lucas como uma pedra pesada. Sua mãe, o pilar de sua vida, envolvida em todo esse horror? Não, isso não pode ser verdade. Ele estava em conflito, cada pedaço de sua realidade se quebrando ao seu redor. Clara olhou para ele com um desespero corrosivo em seus olhos. "Lucas, escute, não acredite nele." Mas a desconfiança já havia se estabelecido em seu coração. As sirenes ecoavam mais perto. O tempo estava se esgotando, e cada segundo parecia uma eternidade. "Por que você está fazendo isso?" Lucas perguntou, a voz tremendo. Ele estava em um mar de incertezas, lutando para encontrar um fio de esperança. "Porque eu estou tentando proteger você", sua mãe exclamou. Mas as palavras soaram vazias. Ele olhou para Clara, que lutava para se levantar, então para o homem que a observava como se fosse um inseto a ser esmagado. E em um instante, algo surgiu de seu peito. Um clamor, uma vontade de desmascarar tudo, de ir até o fundo daquela mentira. "Eu não sei em quem confiar", Lucas gritou, a voz ecoando na escuridão. As luzes da polícia se aproximavam enquanto a situação se tornava mais tensa.
Ele estava perdendo todos os laços, todos os referenciais. Uma verdade obscura estava se aproximando. E, no meio do caos, ele finalmente compreendeu que a verdadeira batalha ainda estava por vir. A centelha de esperança que uma vez teve, agora parecia apenas um reflexo em um espelho quebrado. O que mais você está escondendo de mim? O mundo ao redor de Lucas parecia se contorcer em uma espiral de desespero. A gritaria, os sons de sirene se aproximando e o caos visível tornavam tudo ainda mais real. Ele olhou para sua mãe, a figura que sonhara em reencontrar, e a pergunta crescia em sua garganta. O que você quer dizer com isso? Mas antes que pudesse dizer mais, a mulher que ele chamou de mãe deu um passo à frente, como se estivesse pronta para enfrentar a tempestade. Eu não sou quem você pensa que sou. Sua voz ressoou com autoridade, mas o pânico estava ali, bem escondido. Essa não era a hora para revelações. O homem com a arma olhou ao redor, percebendo o caos crescente e a aproximação das sirenes. Ele respirou fundo, mordeu o lábio, e a calma que parecia ter antes evaporou. Então, em um movimento inesperado, Clara gritou: "Mãe, não, não faça isso!" E correu na direção do homem armado. Lucas sentiu seu coração falhar. O que é que estava acontecendo? O que a Clara pretendia fazer? Quando ela saltou, ele teve um pressentimento horrível. Em uma fração de segundo, tudo estava em câmera lenta. O homem da arma, pego desprevenido, girou para Clara, e a multidão ao redor congelou. O impacto foi brutal. O homem a derrubou no chão, mas antes que Lucas pudesse gritar ou correr para ela, um tiro disparou. O som ecoou como um trovão, e a cena explodiu em caos. O homem que parecia tão inabalável agora estava em pânico. Ele olhou de Clara para Lucas e, em um instante de hesitação, disparou para o outro lado da rua. A mulher que Lucas conhecia como mãe franziu o senho e avançou, mas já era tarde demais. O momento em que tudo mudou se consumou, e a luz da verdade ofuscou. Clara estava caída no chão e o mundo de Lucas desmoronou junto com ela. Ele voou até Clara, as pernas tremendo. Não, 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 Clara, acorde, por favor. O desespero cortou sua voz. Ele mal podia entender o que estava acontecendo. As sirenes finalmente chegaram, mas pareciam um eco distante. Clara estava ali respirando de maneira irregular, e o sangue começava a manchar o chão. Por favor, alguém ajude! Lucas gritou, mas a realidade era ensurdecedora. A multidão estava paralisada. Alguns com as mãos à boca, outros murmurando entre si. Fez isso. O homem olhou de volta, mas antes que Lucas pudesse fazer qualquer coisa, sua mãe se colocou na frente dele. Lucas, não, não se aproxime dele, sua mãe gritou, e a voz dela estava cheia de medo. Não podemos deixar isso escalar. Foi nesse instante que tudo virou um turbilhão. A adrenalina de Lucas disparou. Se você não é quem eu pensava que era, então quem é você? O que está acontecendo aqui? A pressão aumentava. As sirenes se aproximavam cada vez mais, e o caos estava se instalando na cena. Lucas, eu sou parte de algo muito maior. Ela hesitou. A expressão dela era uma mistura de terror e mágoa. Mas agora não é hora para isso. A multidão começava a se agitar. O homem que disparou agora estava sendo cercado pelos policiais, enquanto Clara permanecia no chão, cada vez mais pálida. O coração de Lucas batia como um tambor descompassado. Ele gritava por ela, mas as palavras pareciam não se materializar, sufocadas pelo medo e pela incerteza. Então, uma figura apareceu atrás dele, rápida como um raio. Era a avó de Clara, que tinha a reputação de ser uma mulher forte e corajosa. Lucas, ela gritou, seu olhar fixo na cena. Precisamos nos afastar daqui agora. Isso não é seguro. O pânico ensurdecedor a envolveu. O que você quer? Fer? O que está acontecendo? Lucas estava perdido. O mundo parecia girar. A avó de Clara olhou ao redor, então pousou seu olhar em Lucas, a fervura nos olhos dela, modificando algo dentro dele. Tudo isso foi planejado. Sua mãe... Antes que ela pudesse terminar,
Um barulho ensurdecedor interrompeu a conversa. Uma explosão. Uma bola de fogo cresceu subitamente atrás deles. A multidão gritou em pânico e os poucos que estavam ali se lançaram ao chão. Lucas, atordoado, olhou para trás. O espaço onde estavam estava cercado por fumaça, e a última visão que teve, antes da poeira tomar conta, era a expressão de horror no rosto da sua mãe, enquanto os dois se afastavam. Quando a poeira assentou e Lucas abriu os olhos, sentou-se. Estava sozinho. A cidade agora era um cenário de destruição. Ele se levantou, sentindo a intensidade de tudo o que havia acontecido. Clara, sua mãe, tudo parecia desaparecer. Clara, ele gritou, mas a única resposta foi o eco de sua própria voz. Uma sensação de perda o invadiu enquanto ele olhava para a fumaça se dissipar. O que estava acontecendo? E mais importante, quem é realmente sua mãe? O que havia de real em toda essa confusão? Ele sentiu um frio correr pela espinha. Estava prestes a entender que tudo o que acreditava era apenas uma fração da realidade e que os segredos haviam apenas começado a ser revelados. O mundo ao redor de Lucas parecia se contorcer em uma espiral de desespero. A fumaça cobria a cena enquanto as sirenes pareciam cada vez mais próximas. Ele estava sozinho, perdido entre a confusão e a dor. Clara, onde ela estava? Desesperadamente ele olhou para todos os lados, esperando ver seu rosto familiar, mas tudo o que encontrou foi caos. Clara! A voz dele ecoou, mas o que veio em resposta foi apenas o murmúrio aterrorizante de uma multidão em pânico. A cidade havia se transformado em um lugar desconhecido. Sentiu um aperto no peito. Clara! Ele gritou novamente, como se a cada chamada pudesse trazê-la de volta. Mas só o que sentia era um nó na garganta, alimentado pelo medo profundo. Quando a poeira começou a assentar, Lucas se forçou a se levantar. Seus olhos buscaram sua mãe, mas ela também havia desaparecido, ou se misturado ao fogaréu do desespero ao redor. O que aconteceu com sua vida? Ele mal tinha palavras para descrever a confusão que fazia sua mente girar. De repente, algo chamou sua atenção. Um movimento à direita. Aquilo não era uma ilusão. Era Clara, sendo empurrada por alguém mais. Lucas se virou. Seu corpo ficou tenso. O desespero a dominava. E ele viu quando um homem de terno escuro apareceu, ao lado dela. Ele era alto, com um olhar que transparecia uma mistura de raiva e frieza. Clara estava presa, mas a expressão dela era de entendimento. Clara, não! Lucas gritou, correndo na direção dela. Mas o que viu em seguida o paralisou. O homem se virou, e Lucas reconheceu o rosto. Era Carlos, o antigo amigo de seu pai, aquele que sempre havia desaparecido em reuniões familiares. Aquela figura que nunca parecia se encaixar nas histórias contadas à mesa. Carlos, o que você está fazendo com ela? Lucas gritou, sua mente em frangalhos. As palavras escaparam de seus lábios, mas o que ele realmente queria saber era muito mais profundo. Por que vocês estão juntos? Lucas. Clara olhou para ele, os olhos dela cheios de pânico e compreensão. Ele sabe tudo. A afirmação reverberou no ar, um convite à revelação que lhe cortou o fôlego. Do que você está falando? A confusão se intensificava. Carlos então começou a falar, sua voz calma em contraste com o caos. Você precisa entender a verdade. Clara é parte de algo maior do que imagina. Ele olhou diretamente para Lucas, seus olhos frios como vidro. Aliás, você também é. Uma onda de choque percorreu Lucas. Você está maluco? Protestou. Sua voz tremia de emoção. O que você quer dizer com isso? Lucas começou a juntar as peças, mas a dor na cabeça aumentava. Ele não conseguia pensar. Você não sabe, Lucas. Todos nós somos apenas jogadores em um tabuleiro maior. Carlos se aproximou mais, e o ar parecia ficar mais denso. Sua mãe e Clara, elas estão ligadas a questões que vão muito além de vocês. Um grito rompeu o ar, e Lucas olhou desesperado. O queixo de Clara estava tensado, os olhos arregalados. Não,
Ele está mentindo. Lucas, não acredite nele. Mas antes que pudesse explicar, o homem de terno sorriu de forma perturbadora. Você não percebeu, Lucas? Clara é a chave. E sua mãe? Ah, sua mãe tinha um papel que você nunca imaginou. O som da revelação cortou como uma faca. Papel? Que papel? Lucas sentiu o chão sob seus pés desmoronar. O que você quer dizer com isso? Ao mesmo tempo, algo aconteceu. Um barulho alto cortou o ar. Explosão. Um tremor sutil que se transformou em um abalo que fez o mundo ao redor deles tremer. A unificação da confusão pareceu entrar em colapso e, com um último olhar para Clara, Lucas se viu cravado em um momento que nunca poderia imaginar. Enquanto os gritos aumentaram, ele entendeu. Ali, no meio do fogo e da fumaça, havia um segredo oculto que mudaria tudo o que acreditava saber sobre sua vida. Clara, o que você sabe? E quando ele se virou novamente, Clara olhou para ele, uma lágrima escorrendo de seu olho, enquanto Carlos preparava-se para revelar a verdade. Que verdade poderia ser tão devastadora? O que mais estava escondido nas sombras que cercavam suas famílias? O desejo de descobrir o que viria em seguida ardia dentro dele. Ele estava prestes a perder tudo ou ganhar o que nunca soube que lhe faltava. Lucas sentiu seu coração acelerar enquanto a fumaça começava a se dissipar. A cena de caos se transformou em um mosaico de expressões horrorizadas. Ele olhou para Clara, caída no chão, e a adrenalina misturada com o medo quase o paralisou. O homem de terno, Carlos, estava prestes a revelar segredos devastadores, mas Lucas não tinha mais paciência. Chega! O que você quer dizer com isso? Clara é parte do quê? Suas palavras saíram mais como um grito do que uma pergunta. O desespero se infiltrava em sua voz. Ela é a chave para nossa sobrevivência. Carlos respondeu, com uma calma perturbadora. Sua mãe e Clara estão enredadas em um jogo que você não entende. A verdade sobre quem somos e o que fizemos está prestes a ser revelada. Lucas não sabia se acreditava nele. O quê? A única verdade que conhecia estava se desmoronando. O peso da situação o